Queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Hoje chegamos ao fim da aula 2 e o nosso quarto e último tema será sobre projetos de trabalho. Quando nos referimos aos projetos de trabalho, estamos falando de uma daquelas modalidades organizativas que vimos na aula passada ao falarmos sobre currículo integrado. Vocês se lembram? O trabalho por meio de projetos teve bastante reconhecimento neste século e também sofreu muitas críticas. Ao longo do tempo, os projetos de trabalho receberam diferentes denominações, como, por exemplo, método de projetos, trabalhos por temas, centros de interesse e pesquisa do meio. É importante que fique claro, alunos, que cada uma dessas denominações correspondem a visões diferentes tanto com relação ao contexto como ao conteúdo. Hoje, por exemplo, iremos apresentar a proposta dos projetos de trabalho segundo a perspectiva de Hernandes e Ventura. São autores contemporâneos que redefiniram a temática a partir de estudos e experiências desenvolvidos na Escola Pompeu Fabra, em Barcelona, no sentido de reorganizar os currículos por projetos de trabalho como uma alternativa para trabalhar as diversas áreas do conhecimento de forma integrada. Vamos aos slides para entendermos como funciona essa proposta. A experiência com os projetos de trabalho foi planejada para realizar uma nova conexão entre a teoria e a prática, com a intenção de que o aluno globalizasse os conteúdos e as aprendizagens. Em uma de nossas aulas, nós vimos um pouquinho sobre a globalização, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que são abordagens do conhecimento que vêm romper com a estrutura disciplinar. Neste sentido, os projetos de trabalho nos permitem uma abordagem integradora dos conteúdos curriculares, substituindo o acúmulo linear de informação pela busca de interrelações entre diferentes fontes e problemas. Esses temas ou problemas que direcionam os projetos de trabalho pretendem conectar-se em espiral em torno de estruturas de conhecimento, que, por sua vez, adquirem diferentes níveis de complexidade. Ou seja, ao planejar o currículo por projetos de trabalho, parte-se da estrutura fundamental da matéria. No caso da biologia, por exemplo, poderíamos partir do ser vivo, para depois ir desenvolvendo esse tema de acordo com os diferentes níveis de complexidade, conforme o ano ou a série. A partir dessa proposta, o aluno começa a estudar o ser vivo desde o ensino fundamental, e ao longo de cada nível, esse conhecimento vai se aprofundando e se tornando mais complexo. Acompanhe comigo no próximo slide e vejam, alunos, que ao organizar o ensino por meio de projetos de trabalho, nos deparamos com algumas questões interessantes. Os projetos nos permitem uma maior possibilidade de flexibilidade e abertura, fazendo com que os alunos possam compreender a complexidade do conhecimento escolar, pois no caso que nós demos anteriormente do ser vivo, o aluno vai compreender não apenas aquele conteúdo selecionado que o professor trouxe para mostrar para ele sobre o ser vivo, mas dentro dos projetos, ao abordar o objeto de estudo de forma real e complexa, o aluno vai entender o conhecimento, ele vai ser muito mais aberto, ele não vai estar limitado àquilo que o professor traz, mas as perguntas que o aluno vai poder fazer por si mesmo, na interação com os outros colegas, nas pesquisas, fazendo suas pesquisas, buscando as relações entre os fenômenos naturais, sociais, pessoais. Essa busca, ela vai além da compartimentação disciplinar, porque ao estar estudando um determinado tema da biologia, o aluno vai fazer relações com a história, com a geografia, com a matemática, com as outras ciências que vêm complementar a compreensão das questões da biologia. Além disso, o aluno vai estar lendo, interpretando, e isso tem relação também com as disciplinas das áreas de linguagens. Esse contato que o aluno vai ter com esses temas, com esse objeto de estudo de forma integral, vai fazer com que ele tenha uma visão globalizada e multifacetada
desse objeto de conhecimento. Por isso, os projetos estão baseados numa perspectiva do conhecimento relacional. Ao estudar um determinado tema, ao tentar resolver um determinado problema, o aluno vai estar mobilizando toda essa gama de conhecimentos no sentido de interpretar aquele objeto, aquela realidade. Acompanhe comigo nos slides. A aprendizagem, dentro da proposta de projetos de trabalho, baseia-se na concepção construtivista da aprendizagem. De acordo com essa concepção, a aprendizagem é resultante da ação do sujeito sobre os objetos de conhecimento. Portanto, o conhecimento é intransferível, construído nas ações do ser humano sobre o mundo em que vive. Desse modo, o aluno, ao agir sobre o objeto de conhecimento, ou seja, ao tentar pesquisar sobre um determinado tema ou tentar solucionar um problema, a aprendizagem se dá de forma autoconsciente, com mais significatividade. O aluno sabe o do porquê ele está fazendo determinada coisa. Ele sabe o que ele quer buscar e ele sabe o que ele precisa resolver. Tudo isso dá intencionalidade ao aprendizado do educando. A partir disso, dessas práticas, ele pode adquirir algumas capacidades relacionadas à autodireção, como, por exemplo, a inventiva, a formulação, a resolução de problemas, a integração e a tomada de decisões. Tudo isso está em jogo no decorrer de um determinado projeto. Assim, alunos, o trabalho por projetos, ele é realizado com objetivos definidos, a fim de direcionar os alunos a estarem desenvolvendo essas capacidades que acabo de mostrar a vocês nos slides. Vamos ao próximo slide, onde veremos alguns aspectos que caracterizam os projetos de trabalho. Como ocorre esse desenvolvimento de um projeto dentro da sala de aula? Parte-se, então, de um tema ou de um problema negociado com a turma. A partir daí, inicia-se um processo de pesquisa, onde buscam-se e selecionam-se fontes de informação. Estabelece-se critérios de ordenação e de interpretação das fontes. O professor, juntamente com os alunos, vai organizar todo esse processo de seleção de fontes de informação, de como os alunos, a turma, vão estar lidando com esse material de pesquisa. Será em grupos, em duplas, individual? Como vai ocorrer essa pesquisa? Tudo isso tem que ser pensado. Recolhe-se, então, as dúvidas e as perguntas. E aí, os autores, Hernandes e Ventura, propõem a estratégia do índice, onde os alunos vão elencar tudo o que eles pretendem encontrar nessa pesquisa, tudo o que eles pretendem escrever a respeito, conceituar, explicar. A partir dessas dúvidas, dessas perguntas, vai se estabelecer o que é que já sabemos sobre determinado tema e o que nós gostaríamos de saber. Voltando ao exemplo da biologia, vamos pensar o ser vivo. Vamos supor que faremos um projeto sobre o ser vivo. O que nós já sabemos sobre um ser vivo? Então, faz-se uma lista de tudo aquilo que os alunos já sabem. E, no outro lado, o que nós queremos saber? Faz-se também uma lista com tudo o que se quer descobrir a respeito desse tema. Estabelece-se relações com outros problemas, como nós podemos estar relacionando esse tema a outras questões. E aí representamos o processo de elaboração do conhecimento, a partir das leituras, das relações, das trocas de experiências. O que está sendo construído vai ser representado, será feita a recapitulação do que se aprendeu. O que nós aprendemos depois de tudo isso? O que foi aprendido? O que foi realmente apropriado pelos alunos? Após esse processo de avaliação, de conclusão, de registro do que foi aprendido, conecta-se com um novo tema ou um novo problema e aí dá continuidade à busca de conhecimento. Para finalizar o nosso último tema, gostaria de compartilhar com vocês uma citação de Hernandes e Ventura,
que são os autores que redefiniram essa proposta dos projetos de trabalho e que, inclusive, decidiram por esse nome para se referenciar a essa prática. Acompanhe comigo no slide. É, portanto, o tema ou o problema o que reclama a convergência de conhecimentos. Sua função articuladora é a de estabelecer relações compreensivas que possibilitem novas convergências geradoras. É definitivamente mais do que uma atitude interdisciplinar ou transdisciplinar, uma posição que pretende promover o desenvolvimento de um conhecimento relacional como atitude compreensiva das complexidades do próprio conhecimento humano. Essa citação de Hernandes e Ventura vem destacar alguns pontos-chave dos projetos de trabalho conforme a perspectiva dos autores. Vem falar dessa convergência de conhecimentos, a função articuladora, desse estabelecer relações, a atitude interdisciplinar ou transdisciplinar para promover o desenvolvimento de um conhecimento relacional, onde o objeto de estudo é abordado em toda a sua complexidade e não quer fazer fragmentado e descontextualizado. Chegamos ao fim da nossa aula 2, finalizando com o nosso último tema sobre projetos de trabalho. E agora eu deixo para vocês, no próximo slide, uma imagem e uma frase. Essa frase diz assim: o conhecimento é um caleidoscópio. E o que é um caleidoscópio? Se vocês ainda não sabem o que é um caleidoscópio, vocês vão fazer uma pesquisa para descobrir. Mas eu deixo para vocês a imagem do que a gente vê dentro de um caleidoscópio. Claro que existem vários tipos de caleidoscópio, esse aqui é somente um tipo, uma imagem. Mas aqui vocês podem ver que o conhecimento eles não têm fronteiras. Na mesma hora que é um, faz parte do outro e vai se multiplicando. Você fizer a experiência um dia de olhar dentro de um caleidoscópio, você vai ver que não há limites, não há fronteiras, não há limites para o conhecimento. Ele não é compartimentado, ele não é linear, ele é relacional, ele é complexo. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser aprofundar um pouco sobre a temática dos projetos de trabalho, pode estar fazendo a leitura do texto da aula. Ficamos por aqui. Vejo vocês em breve ao iniciar a nossa aula de número 3. Até lá!